Gravando os 33. Bom dia novamente. Vamos retomar então os trabalhos. Dizer que todos se voltassem aos seus lugares. Para cumprir aqui uma formalidade, eu vou repetir um pouco tudo que foi dito no início da nossa audiência pública. Nós informamos a todos que essa audiência está sendo integralmente gravada em áudio e o seu conteúdo será anexado ao processo. Essa é uma audiência pública referente ao processo licitatório para concessão administrativa para a prestação de serviços públicos integrados de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, nos termos do artigo 39 da Lei nº 866/93, com o objetivo de promover a participação popular no processo licitatório que tem a finalidade de delegar, por meio de parceria público-privada, a prestação de serviços públicos integrados de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Nos termos do edital publicado na imprensa oficial, essa audiência pública destina-se a prover o acesso a informações, esclarecimento de dúvidas e recolhimento de sugestões pertinentes ao futuro edital de concorrência. Antes da composição da mesa, nós já fizemos a composição da mesa, já foi feita a exposição do trabalho, já recolhemos as perguntas que serão respondidas agora, fizemos um pequeno intervalo, obedecendo ao edital de convocação. Os questionamentos agora serão respondidos, eles foram agrupados por temas, como eu já tinha dito que seriam no início da sessão, e a gente abre então a palavra agora para o presidente da sessão, o prefeito Fred Guidoni, para que ele faça a resposta do que foi perguntado. Eu lembro que as respostas estarão no site e que elas também estarão no processo. Aquelas perguntas que tiverem alguma complexidade, que não puderem ser respondidas agora, elas serão respondidas em até 15 dias. Alô, pessoal? Agora sim. Muito bom dia a todos novamente. Então, retomando em atividade os nossos trabalhos dessa audiência pública do Programa Municipal de Concessões e Parcerias Público-Privadas, em especial para o Serviço Integrado de Gestão e Gerenciamento de Resíduos Urbanos de Campos do Jordão, nós vamos passar então, assim como dito para a Bel, a fase de triagem e resposta das perguntas, questionamentos e sugestões que vieram encaminhadas a essa mesa diretora. Então, em explicação, para facilitar os nossos trabalhos, nós dividimos as perguntas recebidas em 4 grandes grupos. O primeiro grupo, vinculado à cobrança, taxas, tarifas e valores. O segundo grupo, programa de educação ambiental. O terceiro grupo, leis específicas relativas à concessão. E o quarto grande grupo, sistema de geração e operação. Então nós vamos partir a leitura sequencial das perguntas por grupo e aí, após a leitura da última pergunta, a gente faz um apanhado geral. Lembrando que perguntas e respostas específicas nós vamos encontrar disponibilizados no site. Explicando novamente, então nós vamos responder de maneira geral, porque nós não vamos ter tempo para responder uma a uma por grupo. E como elas dizem respeito ao mesmo assunto, varia um pouquinho a pergunta, a gente faz uma resposta resumida e aí cada um pode encontrar a sua resposta específica no nosso site, tá certo? Gostaria também de solicitar aqueles que chegaram após o intervalo que assinem a lista de presença. Muito obrigado pela participação de todos. Então, primeira pergunta do vereador Márcio Toledo. No primeiro grande grupo, que nós estamos falando então de cobrança, taxas e valores. Existem metas temporais no contrato? Existe previsão de geração de empregos neste processo? Existe previsão de conscientização em escolas? A implantação da TPA. TPA é taxa de preservação ambiental. Seria viável para a colaboração do fundo
Vereador Márcio Toledo. Então ele faz a pergunta que atende aos 4 grandes grupos, ok? Continuando a leitura das perguntas, do presidente desta casa, do Felipe Sintra. Que a taxa de lixo a ser imposta seja proporcional à quantidade de resíduos gerados, para que desta forma possamos ser justos àqueles que reciclam e cuidam de seus resíduos, em detrimento daqueles que não têm grande preocupação com a questão ambiental. Felipe Sintra, nosso presidente da Câmara Municipal. Vou ler a pergunta agora do Vander Firmino Vieira, que é o nosso secretário do SIDEC, Secretaria de Informação e Defesa do Cidadão. Com a sugestão da fixação do valor das multas aos infratores apenados e as irregularidades proporcionadas pela disposição inadequada de entulhos da construção civil, assim como a regulamentação da fiscalização da autoridade dos órgãos competentes para a fiscalização e comunicação à Guarda Municipal e ao DSV para que possam fazer o enfrentamento adequado da questão, seja encabeçado. Ele está dizendo o seguinte, da possibilidade da indicação dessas multas, para onde elas vão. Cláudio Adão da Silva, vereador desta casa, e aqui cabe um destaque: o Cláudio Adão é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, que está diretamente ligado também aos estudos da nossa PPP. Pergunta: será cobrado dos que trabalham com caminhões alguma taxa para o descarte de entulhos e outros? Bom, essas foram as perguntas feitas do primeiro grande grupo, cobrança, taxas e valores. Vocês puderam perceber que algumas das questões elas têm vinculação também com os outros grandes grupos. Então, para de maneira resumida a gente poder responder, toda a parte de legislação de cobrança, ou boa parte da legislação que vai cobrar, que é a taxa que vai ser cobrada da população de maneira geral, não só da população geradora, mas dos grandes geradores, enfim, ela já está aprovada pela Câmara Municipal, salvo engano, no ano de 2010, começo do ano de 2011. O que vai acontecer agora é uma regulamentação dessa taxa de cobrança que vai disciplinar a forma da cobrança, como será cobrado. E é óbvio que para uma cobrança justa, ela vai ser proporcional. Aquele que gera mais, paga mais. Aquele que gera menos, paga menos. É por isso que nós temos lá na legislação aprovada a denominação do pequeno gerador, médio gerador e grande gerador, sempre lembrando que há uma proporcionalidade direta entre a geração, a cobrança e a disposição. Então, se você gera menos lixo, você vai pagar menos taxa. Se você gera mais lixo, você vai pagar mais taxa. Isso está diretamente ligado ao consumo, né? Veja como é, por exemplo, a cobrança de água e luz. Você paga lá por quilowatt-hora utilizado, ou você paga por metro cúbico utilizado. Na medida em que você utiliza mais água, você consome mais metro cúbico, você paga mais tarifa. Você usa mais energia elétrica, consome mais quilowatt-hora, você paga mais tarifa. A taxa também vai garantir essa proporcionalidade. Mas lembrando, por que é que todos são geradores? Porque nós estamos falando de um serviço que é realizado para toda a sociedade, né? Então não tem como você dizer, olha, eu não sou gerador de lixo. Não existe, todo mundo gera lixo, né? Um papel de bala que você chutou é considerado lixo. Você pode gerar mais ou menos, e aí a proporcionalidade vai ser estabelecida de acordo com o plano de negócio e o volume de geração. Isso vai estar identificado lá no plano de negócio. E aí, obviamente que sim, né? Aquele que é gerador da construção civil, foi falado aqui pelo nosso presidente da Câmara, vai ter uma legislação específica para o gerador da construção civil. Por quê? Porque esse é um grande gerador. Nós sabemos que o mercado da construção civil é um dos mercados que mais emprega, mais gera emprego, mais gera renda para a nossa sociedade, mas também gera um volume muito grande de resíduos da construção. Esses resíduos vão ser trabalhados dentro do nosso plano de negócio, dentro do nosso estudo de projetos, para que sejam reutilizados da maneira que você possa reciclar o maior volume possível, mas também vai ser
vai ser taxado. E aí, tem uma pergunta aqui sobre a taxação do caminhão, né? O caminhão que transporta esse resíduo, ele já paga, se ele é autônomo, ele já paga as licenças municipais. Na verdade, quem é o gerador? O gerador não é o caminhão. O caminhão faz o transporte, o caminhoneiro de caçamba, ele faz o transporte. Ele pode sim ser taxado no depósito. Olha, quanto você está trazendo? Vamos ver quanto você está trazendo aqui. Pesa e você sobretaxa ele ali. Agora, quem tem que ser taxado é o gerador, é quem está gerando o resíduo. Então você tem esses dois estudos, né? Taxar no destino, quando você vai depositar um material, e taxar quem gera esse material. Esse estudo, obviamente, ele vai ser completado, ele é um estudo inicial, ele vai ser completado com a apuração de tudo aquilo que está sendo proposto, para poder formatar esse sistema que vai ser licitado lá na frente, após toda a audiência pública, consulta pública, e o projeto está pronto. Ok? Eu acho que, em termos de taxação, de pagamento, está muito claro o modelo geral, né, Cidinho? Acho que não tem muito mais. E a questão da TPA, que foi a pergunta do vereador Márcio, que é a taxa de preservação ambiental, ela já é uma das previsões de composição do fundo. Nós temos um predicado aqui em Campos do Jordão. Boa parte da área é A, boa parte da nossa área territorial é APP, e a gente tem que preservar isso como condição de sobrevivência, inclusive a nossa economia, que é o turismo. Então, quanto mais preservar, melhor é. E aí, aqueles que não preservam têm que pagar pela não preservação. Então, a taxa de proteção ambiental ela também vai ser uma das taxas que compõem o fundo. Essa legislação específica é uma das que foi lida aqui pelo presidente, que a Câmara vai discutir, vai aprovar antes do processo final da concessão. Tá ok? Passaremos, então, ao segundo grande grupo, que é educação ambiental. Eu vou ler aqui, então, a primeira pergunta da Aparecida de Santos. Prazos de execução e cronograma das ações. Sugestão: curso nos bairros sobre a separação do lixo. E ela colocou uma observação frisada aqui: o mais rápido possível. Tá certo? Ela é moradora do Jardim Mariflores. Segunda pergunta, da Ana Carolina de Souza N. dos Santos. Se a educação ambiental é vista como questão prioritária, quais as metas e programas serão exigidas? Sugestão: priorizar o ensino e experiências da sociedade jordanense sobre o meio ambiente local, gerando pertencimento e despertando a iniciativa de preservação pelo amor e não pelo medo. E a última pergunta desse grande grupo Educação Ambiental, do Roberto Carlos. Supondo que a educação ambiental, supondo que resumida a bancos escolares, não seja suficiente para fixar um comportamento generalizado de separação do lixo, não seria razoável que a concessionária fizesse uma campanha contínua nesse sentido? Nós temos uma pergunta atrás aqui também. Se a Secretaria de Educação Ambiental é vista como prioritária, mas quais... aqui começou escrevendo atrás, depois passou para frente, da Carol. Então está tudo certo, são essas as perguntas desse grande grupo e a resposta é positiva. A resposta é sim. Há um item específico no contrato, há um programa de educação ambiental como obrigação da concessionária vinculado à concessão. Tem todo um programa a ser desenvolvido como item obrigatório de investimento. Quando nós vimos aí no início da audiência os 10 itens mais importantes de investimento, tem um item lá que é justamente esse, educação ambiental. Não é só a preocupação com o serviço, ou com a qualidade do serviço, mas também a preocupação de educar a sociedade para o futuro, para que as próximas gerações sejam conscientizadas da necessidade exponencial de diminuir a produção de lixo. E não estamos falando de Campos do Jordão ou do estado de São Paulo ou do Brasil, nós estamos falando do mundo, né? O lixo é um grande problema mundial. Haja vista as campanhas de combate que são feitas contra o uso do plástico, né? A gente sabe a dificuldade que o plástico tem de degradar em razão ao longo do tempo. Então essas campanhas elas estão previstas na escola, elas estão previstas nas mais diversas secretarias e estão previstas também
nos bairros. Essa sugestão é muito importante, por quê? Porque nós temos que atingir todos os membros da sociedade, não só aqueles que estão matriculados nas escolas. E essa é a parte do poder público. O poder público vai cobrar o investimento da concessionária, mas ele também vai participar do processo, se utilizando da capilaridade que ele tem através das suas secretarias, para poder atingir todos os membros da sociedade num programa de conscientização geral e restrito. E aí a legislação vai também fazer a sua parte. Aquele que não se conscientiza, aquele que não participa da sociedade de maneira proativa, tem lá os caminhos das sanções legais para que ele seja então penalizado por estar trazendo talvez um prejuízo ambiental, tá certo? Espero que a gente tenha respondido de maneira satisfatória a todos e vamos passar então para o terceiro item, que é da legislação específica. A pergunta é do Leandro Gonçalves. Haverá uma lei específica para que as obras segreguem seus materiais de descarte? Uma sugestão, para que a partir da emissão dos documentos para a construção seja conscientizada a segregação em 3 tipos de materiais: plástico, madeira e entulhos. Essa é a sugestão do Leandro, foi a única nessa questão da legislação. Então nós vamos voltar aqui um pouquinho na fala do engenheiro Marcelo Padovan. Ele disse exatamente isso. Ele falou, olha, nós temos condições e ferramentas de cobrar direto do gerador e ter um modelo de legislação, como dito aqui pelo presidente, que vai ser encaminhado para a Câmara Municipal ao final do processo de consulta pública, justamente para disciplinar de que maneira esse material vai ser produzido, segregado, coletado e depositado no seu destino final, ou reutilizado de acordo com o tipo de material que vai ser coletado. Então, todo esse caminho, desde a origem, onde ele é gerado, até a disposição final, é parte integrante do processo e é uma das premissas básicas de conceito, de serviço e de investimento, tá certo? E a legislação, por óbvio, boa parte dela já está aprovada na Câmara, aquela que foi identificada como necessária naqueles 7 itens que o presidente leu aqui, serão também apreciadas pela Casa Legislativa para que virem regramento público na nossa cidade, ok? Mediante lei. O último grande grupo de perguntas, o que recebeu mais perguntas, é sobre o sistema, a operação e a geração de empregos. Então eu passo a leitura das perguntas. A primeira do Diego Gonçalves. Como empresas e cooperativas que realizam ativamente a coleta seletiva de forma descentralizada serão ou não inclusos no sistema após concessão, em termos de operação? A pergunta do Diego também, a segunda pergunta do Diego: já estão previstos locais adequados para a instalação de centrais de triagem e trituração de poda, EPEVs? Será planejado após assinada a concessão? Ah, sim, desculpa, eu não identifiquei o Diego, ele é gestor do Parque Estadual do Horto Florestal, que ocupa 1/3 da nossa área territorial municipal. Obrigado pela participação do Diego e de todos os membros do Parque Estadual que aqui o acompanham. O Luiz Fernando da Silva, também arquiteto, bastante envolvido na questão ambiental da nossa cidade, nos ajudou muito quando secretário municipal também no desenvolvimento desse programa. Pergunta: como o programa pretende controlar a atuação no setor da construção civil, no que tange à informação, orientação e obrigação das construtoras quanto à geração, separação, coleta, destino e principalmente, entre aspas, o incentivo? Pergunta do nosso arquiteto, querido companheiro Luiz Fernando. Pergunta do Diego também, da Fundação Florestal: o aterro antigo que precisa ser recuperado encontra-se em uma zona de amortecimento do Parque Estadual de Campos do Jordão, o Horto Florestal. Portanto, a Fundação Florestal precisa ser consultada sobre as intervenções que serão feitas. Observação: a gestão é plenamente favorável a esta iniciativa. Mais uma questão do Diego. Também aqui uma questão do último grande grupo, do Ricardo Castelfranco, empresário da cidade, ex-vereador dessa casa. Por várias vezes o destino e trituração de podas. Pergunta:
Os resíduos da construção não merecem a mesma atenção? Aí, segunda pergunta. Temos hoje aproximadamente 300 pequenos catadores de lixo reciclável. Pergunta, como eles serão incluídos no novo projeto? Operação. Pergunta do Ricardo Malaquias Pereira Júnior, vereador desta casa. Com relação aos PEVs, na aplicação, houve menção ao número de PEVs e ao custo de cada um. Como serão esses PEVs? Serão espécies de caçambas? Não seria interessante termos os locais fixos, norte e sul, e mais alguns móveis? Sugestão do vereador Ricardo Malaquias Júnior. Pergunta do nosso querido companheiro, considerado aqui pela Câmara Municipal, 14º vereador, cidadão participante da sociedade jordanense, participa de todo o processo de audiência pública que o município propõe, está sempre nos ajudando a fiscalizar, a cuidar bem da cidade, foi presidente do Rotary, o seu Tibério. O lixo do RCC, resíduo da construção civil, será utilizado in natura ou será processado antes de ser utilizado? E a última pergunta deste grande grupo, do Sebastião Aparecido César, nosso secretário de Serviço Público, uma sugestão de destinar, obviamente, esses entulhos da construção civil processados para que possam ser reutilizados no processo de pavimentação e manutenção das ruas e das estradas de terra da nossa cidade. Então, de maneira que a gente possa abarcar de forma geral e responder a todos, eu acho que em linhas gerais é mais ou menos assim. A operação, ela está toda prevista no processo de estudo, de identificação, diagnóstico das necessidades e da licitação. O edital de licitação que vai ser publicado, ele vai contemplar tudo aquilo que foi identificado pelo estudo técnico realizado pela Prefeitura, pelo estudo técnico que foi apresentado pelas empresas da iniciativa privada que se propuseram a fazer os estudos na nossa cidade, por aquilo que está sendo coletado de informação e sugestão na audiência pública e por tudo aquilo que ainda vai ser objeto de sugestão na consulta pública que vai estar disponível através dos mecanismos eletrônicos, site da prefeitura, site da concessão, enfim, tudo aquilo que vai estar disposto. Tudo isso vai ser levado para estudo técnico dos nossos técnicos das secretarias municipais. Isso vai compor, então, o nosso edital. E a operação dos serviços vai prever o quê? Melhor qualidade, maior desempenho e maior eficiência daquilo que nós vamos propor como concessão, com menor preço, mas com investimentos garantidos. Então, todos aqueles tópicos que nós lemos aqui, desde da questão ambiental, de educação ambiental, passando pelos modelos de operação, pelos sistemas que vão ser implantados, eles vão estar previstos no edital. Então, a população, de maneira geral, vai poder ficar sabendo exatamente que serviço vai ser prestado, como ele vai ser prestado e aonde ele vai ser prestado. É exemplo da pergunta do nosso vereador Ricardo Malaquias. Aonde é que esse PEV vai estar? Ele vai estar no endereço tal, localizado no bairro tal, as pessoas poderão se dirigir a ele para fazer a sua entrega voluntária. Tudo isso vai ser objeto de grande debate e discussão com a sociedade, mas acima de tudo de informação, porque um dos itens de investimento é justamente esse, é manter a sociedade informada do serviço. Vou dar aqui um exemplo. Lá no meu bairro, quando passa o caminhão de coleta de resíduos sólidos, ele passa segundas, quartas e sextas. Que horário? Na minha rua, 7 horas da manhã. Então eu sei disso. Como é que eu sei disso? Porque eu recebi essa informação no começo do processo de coleta de resíduos. Então eu sei que ele passa lá. Em outro bairro, em outra região, ele passa outro dia, outro horário. E essa pessoa dessa região tem essa informação. Então todos os munícipes vão saber que horário a coleta é realizada, como ela é realizada, que dia que ele pode separar o lixo, com relação ao reciclável, o que ele tem que separar, como ele tem que separar. E essas campanhas serão permanentes. Elas serão junto às escolas municipais, as crianças vão receber essa informação pensando no agora e no futuro, e também serão feitas através das instituições de classe
das organizações não governamentais que estarão envolvidas nesse processo. E eu já englobo também as associações de catadores, de recicláveis, as pessoas que já fazem esse trabalho no dia a dia, que vão estar sendo educadas e vão participar desse processo junto com a concessionária. Ou seja, ninguém está sendo excluído do processo. Muito pelo contrário, o processo está sendo construído para abarcar essa disposição de que todos participem desse processo de melhoria na qualidade de vida da nossa cidade. E dessa maneira, eu acho que a gente conseguiu, em linhas gerais, responder todas as perguntas, lembrando que todas as perguntas de maneira especial estarão escritas no nosso site com as suas respostas correspondentes, e dessa maneira eu peço a gentileza a todos e a autorização para que nós passemos à fase final da nossa audiência pública, para dar início então ao final, que é o encerramento, né? O Valdemar está lá no fundo, ele está dando uma sugestão aqui para a gente usar a palavra final. A palavra final, assim, acabou, né? A gente encerra dizendo assim, a audiência pública chegou ao fim. Então eu queria agradecer mais uma vez ao nosso presidente da casa, o Felipe Sintra, por gentilmente ter cedido o plenário da Câmara Municipal para que a gente pudesse realizar de maneira tranquila, pacífica, harmônica, essa audiência pública. Eu queria agradecer a presença dos secretários de Meio Ambiente, de Serviço Público, todos aqueles que participaram conosco aqui desde as 9 horas da manhã até esse horário de encerramento. Queria cumprimentar os senhores pelas brilhantes sugestões que nos deram e agradecer pela importante participação e contribuição nessa audiência pública. Agradecer ao Marcelo Padovan por representar aqui o Estado de São Paulo e todas as autoridades que fizeram parte desse processo desta manhã. Dizer que nesse momento nós encerramos oficialmente a audiência pública do Programa Municipal de Concessões e Parcerias Público-Privadas de Campos do Jordão, em especial a audiência pública para a concessão dos serviços integrados de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos da nossa cidade. Desejar que Deus a todos proteja e guarde, que tenham um bom horário de almoço a partir desse encerramento, e finalmente dizer muito obrigado pela participação de todas as senhoras e senhores. Está oficialmente encerrada essa audiência pública. Muito obrigado.